Cara assinante, estamos de volta com o Papo de Negócios e o nosso convidado é o presidente do Tênis Clube de Campinas, Renato Maldoner. Nós já falamos um pouquinho do Clube de Campos, falamos um pouquinho da história do Tênis Clube e nós temos ainda muito a falar desse clube e por isso que ele está aqui conosco. Nesse momento eu vou perguntar ao nosso presidente como está o esporte no Tênis Clube. O esporte, querido amigo Luiz e assinantes, nós estamos procurando fazer também, reativar a história que o tênis teve dentro da nossa cidade, inclusive dentro do estado e dentro do nosso território nacional, porque o tênis teve uma marca muito grande, principalmente no futebol de salão, onde nós fomos campeões estaduais. Foi um ano espetacular para nós, a gente recebia grandes equipes e o Tênis Clube foi campeão. Isso, claro, evidentemente que há muito tempo atrás. Então nós temos que reativar esse futebol de salão. O basquete também, nós tivemos uma equipe fabulosa. Você se lembra no futebol de salão quando que o tênis foi campeão paulista? Foi há 50 anos atrás. Comemoramos agora, por isso se torna fácil a gente relembrar isso. Tá? Foi em 1960, quando nós transformamos assim a equipe espetacular no sentido de show. Foi uma equipe que hoje não fica devendo as equipes que aí estão. Ao time do Falcão, por exemplo, naquela época, nós tínhamos aí uma equipe... O nosso Falcão, o nosso Pelé... Compatível, né? Exatamente. E eu me lembro que algum tempo depois, alguns anos depois, eu joguei na Sociedade Recreativa de Ribeirão Preto. Também tínhamos lá um bom time de futebol de salão e viemos jogar aqui contra o Tênis Clube aqui em Campinas. Né? Foi bom você lembrar dessa oportunidade. Um belo time que nós tínhamos lá de Ribeirão Preto. Era um Recreativa, Sociedade Recreativa, que foi campeão paulista também, mas aí já foi perto da década de 75, 80, por aí. Nós tínhamos lá um belo time e tinham regatas lá também. Mas o esporte, ele é muito importante dentro do clube, principalmente nas suas categorias de base, né? E o futebol de salão é um pensamento já para recuperar isso, já remontar isso, nós estamos, em todas as categorias? Todas as categorias, já estamos na base, tá? As crianças, e pretendemos fazer uma reforma muito grande no ginásio para justamente fazer com que ele esteja mais preparado para grandes competições. Mas eu queria só complementar, porque eu ia passar para o parte do basquete. O basquete também tivemos... Nós vamos continuar no basquete, vamos para a natação. Exatamente. Tivemos grandes equipes e tivemos assim a demonstração nos Jogos Olímpicos, nos Jogos de Campeonatos Abertos do interior, onde o tênis sempre era consagrado. E mais ainda a natação. Hoje nós temos a equipe Master, que é muito importante, disputa todas as competições, não só locais, mas estaduais e nacionais. Você consegue lá, Renato, nessa empreitada aí, ou mesmo na equipe que já está em ação, conseguir os patrocínios de empresas da iniciativa privada, já que hoje o link com o esporte é muito importante para a empresa? Nós estamos, inclusive, já com parcerias formalizadas para que a gente tenha essa sustentação, porque dependemos também de militantes. E o militante, dentro do clube, ele não é aquele contribuinte. Então nós precisamos, até 1/3 daquilo que representa nossas equipes, seriam dessas pessoas militantes que a gente traz, não só de algumas universidades aqui locais, como de outros Vamos explicar, por exemplo, o militante. Ele seria considerado aquele sócio-atleta antigo, é mais ou menos isso? Bem isso. Ele é só sócio-atleta daquela especialidade. Ele frequenta o clube naquela modalidade. Então ele não é um sócio da parte social, nada disso. Ele apenas tem um vínculo conosco de continuar naquela especialidade de esporte. E quando você falou aí da universidade, nos Estados Unidos é muito comum a universidade formar talentos, né, junto com algum clube, e mesmo o esporte dentro da universidade. Hoje é teu pensamento buscar esse reforço junto às universidades aqui, criar essa parceria para gerar talentos? Já estamos, inclusive, com uma parceria com os estudantes da medicina da PUC, que frequentam diariamente a nossa piscina. Ótimo. Então nós temos um contrato, um vínculo com os estudantes de medicina. Hoje nós temos também muitas ligações com outras entidades de ensino, que é justamente para preparar esses atletas para o futuro e se tornarem sócios do clube.
Esse processo do esporte dentro do clube social, eu vejo muito o trabalho que é feito pela CBC, pela Confederação Brasileira de Clubes, né, lá pelo Arialdo, o Edson, né, que eles procuram aí valorizar bastante a presença do clube social como gerador de talentos aí para o esporte olímpico, né? Foi bom você ter falado disso, Luiz, pelo seguinte: a CBC tem dado um apoio para nós, não só através da PESEC, mas através do Arialdo, que tem nos colocado sempre dentro dos princípios modernos de gestão de clube. Então nós temos participado de todos os seminários, inclusive recentemente tivemos em Comandatuba participando do Congresso Nacional. Então para nós foi um prazer, um privilégio estar representando o tênis clube, os outros clubes de Campinas também estiveram. Então foi uma maneira da gente não só sentir essa parceria. E os maiores clubes do Brasil estavam ali, né? Estavam ali, eram vários Minas, clubes. Corinthians, Minas, tudo, Corinthians, Porto Alegre, Bahia, dentro da especialidade principalmente do futebol. O Salvador também tinha muitos que estavam colaborando, mas a gente tinha dentro da sociedade, principalmente como a do tênis, muitos parceiros. E hoje o clube, eu me lembro aí alguns anos atrás, o clube exercia um papel realmente de formador de talentos, né? E isso, aos poucos, foi sendo transferido para o time de futebol, que acaba criando aquela peneira ali e nem todo mundo tem chance, né? Porque você tem um limite para aquilo e no clube talvez seja uma coisa mais democrática. Eu não sei como é que você vê esse aspecto. Exatamente, dentro dessa configuração que você está falando. Porque os clubes, de modo geral, que têm a parte social e de futebol, estão sofrendo. Nós tínhamos lá, nesse congresso, muitos clubes com dificuldades financeiras. Hoje, nos clubes sociais, como o Tênis Clube e outros aqui de Campinas, a gente não está sofrendo tanto, porque nós temos uma receita que dá para cobrir a despesa. Não temos, assim, gastos fabulosos com atletas. Mas não permite o investimento no setor. Eu acho que aí você tem a sua diretoria, você tem procurado a iniciativa privada no sentido de apoiar isso com um projeto. Como está esse projeto? Está em desenvolvimento? Tá, nós temos desenvolvido isso, principalmente aproveitando os nossos espaços, que nós temos espaço para publicidade e para propaganda muito grande. Então nós podemos fazer com que essas empresas se utilizem da nossa parte externa para que a gente possa arrecadar fundos para todas as especialidades de esporte. Porque hoje Campinas tem um time de vôlei, né? Hoje patrocinado, acho que pela Medley. Pela Medley, isso. E esse é um exemplo que deve ser seguido, porque ele leva a marca Campinas para fora, independente se o time está bem classificado ou não, mas já está disputando um nível do vôlei brasileiro, na Liga Nacional de Vôlei, né? Então o Tênis Clube também não foge a essa tradição. Estamos procurando parceiros desse porte, como você mencionou, para que possa não só aparecer com destaque em nossas camisas, em conjunto com o tênis, mas principalmente formar uma equipe que dê tranquilidade e que não precise, então, entrar praticamente nas nossas finanças de associados. Ter uma parceria, uma entrada de capital só para isso. Perfeito. Nós estamos conversando, então, você que nos sintonizou agora, com o Renato Maldonê. Ele é presidente do Tênis Clube de Campinas, e esse Tênis Clube que vai, como disse o presidente, começar a entrar agora num rumo na rota do centenário. Em 2013, um centenário de clube é uma coisa que realmente tem que pensar, tem que ser trabalhado, exige um esforço muito grande, existe planejamento, recursos. E nós vamos começar a conversar com o presidente sobre essa rota, essa caminhada em 2013, quando o Tênis Clube completa 100 anos. Exatamente. Os assinantes têm que saber que o clube vai completar 100 anos e a gente está se preparando. Esse carnaval que nós conversamos, que passou, ele praticamente tinha esse objetivo, todo o slogan do nosso carnaval já foi rumo ao centenário. Então nós estamos preparando a mentalidade do sócio, fazendo com que a cidade receba o tênis como um clube centenário naquela oportunidade, de muita tradição, e procurando fazer. Qual foi o primeiro presidente do Tênis Clube? Você se lembra ele na história aqui do... Poxa, isso é coisa bem antiga, mas eles foram
praticamente elementos importantes na sociedade, tá? Nós tivemos, começou, até é bom falar dessa história, no Jockey Clube de Campinas. E não vou me recordar. O Jockey ali da praça. Da praça, exatamente. Não, o Jockey Clube lá do hipódromo. Ah, lá do hipódromo. Lá perto da Anhanguera, exatamente. Então. Mas aquilo não era suficiente e precisava de espaço, porque o objetivo era a prática do tênis. Mas nós tivemos, eu quero lembrar mais da década de 40 e 50, grandes personalidades na cidade de Campinas. Que passaram ali. Que passaram. O Grama, como já falei, pessoas como o Gregório Felipe Pardo, que dirigiu aí a Casa de Saúde de Campinas. Tivemos uma pessoa muito importante que está conosco, que é o Carlão Vaquiano. Ele foi presidente da Ponte Preta e com grande desempenho no tênis clube. Então, isso é uma tradição para nós. E tantos outros que eu não quero aqui esquecer, mas é importante dizer que essa... Estão se sentindo lembrados nesse momento. Exatamente. Né? Que às vezes a gente não lembra os nomes de todos, mas lembra das figuras, das histórias, da imagem, e se sente nesse momento tocados, né, presidente? Porque nós temos que tocar aqui vários, né, minutos e talvez não desse para registrar tantas pessoas famosas que passaram pelo tênis clube. Mas faço questão de identificar que todos eles com muito amor, com muita dedicação, culminando, evidentemente, com aquele que me antecedeu, que foi Joaquim Germano, muito conhecido aqui na cidade de Campinas. Joaquim, da Academia Germano, realmente teve uma gestão junto com você excelente, colocou realmente muita coisa nos eixos lá dentro, né? E deu transparência também a essa gestão. E você vem dentro desse caminho, né? Com a responsabilidade, você fica até 2013? Se Deus quiser, fico, porque o nosso estatuto, ele é bem tranquilo quanto a isso. Não temos reeleição. São 3 anos, então a gente tem que praticamente fazer tudo que a gente pode fazer dentro desses 3 anos. Com muito amor, com muito afinco, com muita dedicação. Um grande clube, uma grande figura, um grande presidente que está aqui conosco. Nós estamos encerrando, Renato. Queria agradecer muito a tua presença, mandar um abraço a você, te abraçando aqui, abraçando toda a família do Tênis Clube e desejando que a gente retorne aqui no Papo de Negócios para falar um pouquinho mais sobre o esporte, para falar sobre esse centenário que nós estamos começando a botar aqui no rumo, que a gente tenha realmente muitas atrações e muitas novidades para a família do tênis e para a família campineira. As suas despedidas. Então, para nós foi um prazer muito grande estar aqui, tendo esse bate-papo de negócio. Embora o tênis seja até mais do que negócio, ele é importante dentro da nossa sociedade, então é muito importante a gente falar que o tênis está dentro daquela estrutura que aqui nós conversamos e vamos fazer muito mais e gostaríamos de estar presente em outras oportunidades. Meu presidente Renato, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Um abraço a todos os assinantes. Muito obrigado e até o nosso novo Papo de Negócios.